Vamos lá, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre custo e estrutura de capital, tá bom? Matéria simples, fácil, que vocês vão ver aí. Vamos lá, então. Custo médio ponderado de capital, tá? Primeiro, para a gente poder falar do custo médio ponderado, a gente tem que entrar no custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio, tá? Ou seja, que é uma média ponderada que se faz para poder achar esse custo. Mas vamos entender um pouquinho aqui, vamos aos conceitos. Ao avaliar um investimento, uma empresa deve estimar os fluxos de caixas futuros associados a uma decisão e apurar sua taxa interna de retorno, ou seja, que nós conhecemos como TIR, tá? Ou calcular o seu valor presente líquido, tá? O NPV, para decidir sobre sua aceitação ou rejeição do projeto. Tudo bem, fazer só essas duas é tranquilo, dá para se ter uma ideia, tá? A gente nunca avalia um projeto somente por isso, mas já dá para se ter uma boa ideia. Mas para isso, qual que é o mínimo que eu preciso, tá? Falar que eu vou botar 1 milhão e tirar 1 centavo, vai me adiantar em quê, né? Então, para qualquer método de decisão escolhido, deve a empresa ainda definir uma remuneração mínima sobre o capital investido, tá? Qual que é a taxa mínima? A gente fala assim, às vezes até as pessoas se confundem os conceitos. Taxa mínima de atratividade, tá? Vamos lá. Essa taxa de retorno exigida que se denomina custo de capital. Taxa de retorno exigida. E o outro é uma taxa mínima de atratividade, tá? Vamos focar nesses conceitos. Olha só. Como uma empresa possui diversas fontes de financiamento, próprio e de terceiros, o custo total de capital é determinado pela média ponderada dos custos associados a cada alternativa. É o que se denomina custo médio de capital ponderado, tá? É o que eu tinha falado com vocês, é a média entre os custos dos capitais, tá? O custo do dinheiro empregado. Então, esse custo médio é a taxa mínima de retorno exigida sobre todos os investimentos da empresa, refletindo tanto no custo de capital próprio, ou seja, que é os donos colocaram dinheiro na empresa, como o capital de terceiros, que são os financiamentos, empréstimos e tudo mais, tá? Então vamos lá. Custo de capital de terceiros, vamos focar neles primeiro, tá? O custo de capital de terceiros é a remuneração exigida pelos credores de dívida da empresa. É o custo hoje geralmente líquido do imposto de renda para se levantar recursos de empréstimos e financiamentos no mercado. O custo de capital de terceiros é definido de acordo com o passivo oneroso identificado nos empréstimos e financiamentos mantidos pela empresa. Então você pega o balanço patrimonial do lado passivo, tá? E nesse passivo você identifica lá empréstimos, financiamentos e outros, vamos dizer assim, recursos, né, que estão ali alocados, que se gera algum retorno, tá? Que tem alguns juros, ou seja, que tem alguma contrapartida em torno disso, tá? Então vamos lá. Custo de capital de terceiros. Tem uma formulazinha básica aqui para a gente poder achar esse custo de capital de terceiros sem, ou seja, sem não, abatendo o imposto de renda, tá? Então vamos lá. Essa fórmula aqui, o CAI, que é o custo de capital de terceiros, geralmente a gente pega assim, vou pegar um empréstimo no banco de 10%. Beleza, 10%. Aí, quando eu tenho que uma empresa de lucro real, tá? Que a gente sempre vai tratar em empresa de lucro real, eu vou ter o quê? Os 10% antes do imposto de renda, beleza? Vezes 1 menos a alíquota que a empresa paga de imposto de renda, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui para a gente poder ver. Para ilustrar o cálculo do custo de capital de terceiros líquido, admita um financiamento de 100 mil, tomando uma taxa de 12% ao ano, sendo de 34% a alíquota de imposto de renda. Os juros de competência do período atingem. Então ele quer saber qual que é os juros do mercado que vai estar realmente pagando seu imposto de renda. Então olha aqui, ele fez um cálculo aqui com os valores, tá? Ou seja, os 100 mil vezes 12% ao ano, né? Então estipulou-se para um ano. Achei 12 mil de juros. Economia de imposto de renda. Olha, os 12 mil vezes os 34% dá 4.800. O que é esses 12 mil vezes 34%? Na DRE, quando você tem lá despesas financeiras, você abate do lucro esses 12 mil, você deixa de pagar imposto, que é 34%, sobre esses 12 mil. Então, ou seja, economizei no meu imposto de renda 408. Então, minhas despesas financeiras líquidas é o quê? É os 12 mil menos os 4, chega em 7.920. Tá? Isso que é a minha taxa real de juros, ou seja,
Taxa real não, é o meu valor de juros que eu vou pagar. E para descobrir a taxa, usa a fórmula, tá? Então, olha só, eu quero encontrar após o imposto de renda, vai ser o quê? Os 12%, que é a taxa de juros, tá? Vezes 1 menos 0,34, tá? Então é o seguinte, quando eu coloco 1 menos 0,34, 0,34 é imposto de renda. Eu vou chegar em 7,92. Como é que faz esse cálculo aqui? Coloca somente o 12 na calculadora, tá bom? Então, primeiro, 1 menos 0,34. Eu vou chegar no valor. Este valor eu vou multiplicar por 12. Quando eu faço a multiplicação por 12, eu chego em 7,92, tá? Simples, básico de se resolver. E aí eu tenho dois exercícios aqui para a gente poder fazer, tanto com valores absolutos, que é esse de cima aqui, quanto em porcentagem. Fechou? Agora a gente vai falar sobre o custo de capital próprio, tá bom? É aquele dinheiro que a gente coloca na empresa. O proprietário coloca na empresa. O custo de capital próprio é o retorno mínimo que os acionistas exigem de seu capital investido na empresa. Equivale ao rendimento mínimo que a empresa deve obter para remunerar seus acionistas e manter o preço de mercado das ações. Vamos lá, basicão. O empresário coloca dinheiro na empresa, ele não vai tirar nada? Não, ele tem que tirar alguma coisa para ele sim, tá? Ele tem que ter um retorno sobre aquele dinheiro. Senão, por que ele vai investir? Por que ele vai comprar uma empresa se ele não vai ganhar em cima daquilo, né? Então vamos lá. Olha, para calcular o custo médio, que a gente está estudando, né? Esse custo médio eu preciso achar primeiro o capital de terceiro, depois o capital próprio, para depois achar esse custo médio, tá? Olha, a taxa requerida pelo investidor deve incluir taxa livre de risco, tá? A gente está falando de capital próprio. Da economia, mais um prêmio que remunera o risco sistemático apresentado pelo ativo em avaliação. E apresentado pelo coeficiente beta. Então vamos entender o que é esse conjunto de coisas que eles estão falando aí. Olha só, eu tenho o meu CAE. O meu CAE, olha aqui, ó, ele é a taxa mínima de retorno requerida pelo acionista, tá? E o RF? O RF, olha só, taxa de retorno de ativo livre de risco. Ou seja, qual é a taxa que eu quero ganhar sem considerar o risco? Então ele fala assim, olha, o banco tem uma taxa vamos dizer assim, de poupança de 12% ao ano. Vamos lá, que o banco está pagando 12% agora de poupança, 12% ao ano. Então o empresário fala assim, olha, eu vou montar uma empresa, mas eu não tenho nem 12% ao ano. Eu quero alguma coisa, eu quero botar o meu dinheiro numa empresa sem risco e ter no mínimo 12% ao ano. 12% ao ano, olha pra você ver, é uma taxa de atratividade, tá? 12% ao ano. O RF é uma taxa de retorno livre de risco. Então é o seguinte, olha, se minha taxa de atratividade é 12% na poupança, com meu dinheirinho totalmente seguro, quando eu chegar lá e falar assim, olha, eu quero botar o dinheiro na minha empresa, mas eu quero 15%. Olha, é o que ele quer receber sobre isso, tá bom? Então é o RF, beleza? Vamos entender agora o seguinte, o que é dentro do parênteses, tá? Olha, primeiro parênteses, depois vamos entender esse beta aqui que é simplesinho, básico, bobo, sem educação. Vamos lá. Olha só, o RM. O RF a gente já viu que é a taxa que ele quer receber sobre o dinheiro que ele vai empregar, beleza? E o RM? Rentabilidade da carteira de mercado, índice do mercado de ações. Olha, no mercado de ações a gente rentabiliza, ou seja, a gente paga alguma coisa sobre aquele valor que está ali. Então, qual que é essa rentabilidade de mercado? Tá? Então, ou seja, os dois, o RF com o RM, o RM menos o RF, né, é definida como o prêmio pelo risco de mercado. Prêmio pelo risco de mercado é isso aqui. Agora, reflete, quando a gente coloca o beta junto, olha só, reflete o risco de mercado ajustado ao ativo em avaliação. Então, olha só, vou mostrar para vocês uma tabelinha sobre esse beta. Essa é a tabelinha do beta, tá bom? O que é esse beta aqui? Esse aqui, beta, é um indicador, né? É um número que vai ajustar aquele risco, menos a taxa de mercado, menos a taxa que eu quero, tá? Ele ajusta isso aqui. Então é o seguinte, olha, foi apurado por setor, essa aqui é uma tabelinha norte-americana, tá? Que dá condição aqui para se usar no Brasil, mas vamos lá, com calma, né? Software e computador no Brasil, será que eu consigo... O risco é só esse ou consigo o risco ser maior? Quanto maior mais de um, maior o risco. Menor de um, menor o risco. Por exemplo, bebidas aqui. Hoje o grande líder aqui que a gente tem é a Ambev, né? Então, olha pra você ver. A Ambev, o risco dela é pequeno,
tá? Mas vamos voltar para a nossa formulazinha básica. Vamos resolver essa fórmula aqui na prática agora, tá bom? Olha um exercício aqui. Por exemplo, para uma empresa que apresenta um beta de 1,2, então deu beta aqui de 1,2, refletindo um risco sistêmico acima de todo o mercado. Seus investidores devem exigir, admitindo um RF, ou seja, um retorno mínimo, né, de 7%, e o retorno de mercado, 16%, em uma remuneração de. Então ele quer saber o seguinte, quanto que ele tem que ganhar nisso aí, admitindo esses riscos, tá? Então, olha só. O retorno de mercado, 16, menos o 7. Simplesmente o seguinte, 16 menos 7, tá? A porcentagem é para indicar para vocês o que está trabalhando. Então eu chego em 10, tá? 10,8. 10,8. Desculpa, 16 menos 7, 10,8. Nunca, né? Vamos lá. 16 menos 7, eu vou chegar em 9, né? 9 vezes 1,2. Aí sim eu chego nos 10,8, tá? Então é o seguinte, 10,8 mais 7, 17,8. Então é o seguinte, a taxa de remuneração de capital próprio tem que ser em torno de 17,8, assumindo os riscos, tá? Aqui a gente fala que o beta aqui, quando ele for maior que 1, aumenta o risco. Quando ele for menor do que 1, ele tende a diminuir esse risco, tá? Vamos lá para os exercícios. Vocês vão fazer o exercício aqui. Aqui já foi dado o beta bonitinho, tá? A taxa de ativos livres de risco, rentabilidade da carteira de mercado 18%. Então deu tudo certinho, só achar aqui o KE que fica tranquilo aqui, tá bom? Outro exercício também com a mesma situação, tá? Só com beta menor agora, 0,88, né? E aí a gente parte agora para o custo de capital próprio, para a gente achar o custo médio ponderado, tá? Então vamos lá então. Olha só, eu trouxe mais uma informação sobre o custo de capital próprio. O custo de oportunidade do capital próprio é a formulação básica do CAMP. O que é esse custo médio que é a formulação básica? Porque geralmente toda empresa tende a ter pelo menos um pouquinho de capital próprio, né? Então ela tem que ter uma basezinha, ela tem que ter esse capital. Dificilmente se constrói uma empresa sem capital próprio. Tem possibilidade? Tem, mas que é difícil é. Para o cálculo da taxa de retorno requerida, na ilustração e desenvolvimento indica o retorno esperado exigido pelos investidores no mercado norte-americano, ou seja, aquela tabelinha lá, né? Calculando com base no risco médio do setor de atividade no prêmio pelo risco de mercado. Ou seja, esse custo é a referência para o mercado brasileiro, devendo para que reflita nossas condições conjunturais, ser adicionada ao resultado a taxa de risco do país, do Brasil, né, para se chegar a um custo de oportunidade. Então a gente tem a taxa de risco do país também. E agora com o coronavírus e a briga política piorou, né? Mas vamos lá então. Custo médio de capital ponderado. O que a gente tem? Essa formulazinha básica. Cara, muito simples, tá? Não tenha dificuldade. ICM aqui é só somatório. Eu vou somar várias vezes essa multiplicação, tá? O que é essa multiplicação aqui? Olha, é o custo específico de cada financiamento, tá? De capital próprio de terceiros. Então, o custo de cada, isso aqui, o K. E o W, ele é o quê? A participação relativa da proporção de cada capital de financiamento total. Ou seja, quantos por cento da empresa é empréstimo? Quantos por cento é de capital de próprio? E aqui, quanto eu tenho que pagar? Quantos por cento eu tenho que pagar por isso, tá? Então, vamos lá. Chegou aqui, tabelinha básica, tá bom? Então imagina uma empresa que tem capital ordinário e preferencial, ou seja, ações ordinárias que tem poder de mando, preferencial que tem preferência em receber dividendos, tá? E os financiamentos. E o total que a gente pega da empresa, olha, de capital, é de 1 milhão, tá? Este 1 milhão, o que acontece? Como que eu sei, olha, 300 mil ações vezes R$1, que é conforme o patrimônio, chega em 300 mil. 500 mil ações vezes R$1 chega em 500 mil e 200 mil de financiamento. Somando 300, 500, 200, cheguei a 1 milhão. Agora eu pego 300 mil reais dividido por 1 milhão de reais, eu tenho 30%. 500 mil reais dividido por 1 milhão, eu tenho 50%. Básico, né? 200 por 1 milhão, 20%. Somando tudo, 100%. Beleza? E aqui, o próprio exercício vai dar para vocês o seguinte, 25% ao ano, que paga para quem tem capital ordinário,
Para quem tem preferencial, paga 20% e financiamentos 16% ao ano. Ou seja, isso é remuneração, custo de remuneração, tá? Então, quanto custa esse dinheiro de capital de terceiros, capital de financiamento para a empresa? Quanto custa tudo isso? Olha só. Ele colocou aqui, geralmente quando a gente faz algum cálculo em porcentagem, tende-se a transformar em decimal. Mas ele colocou aqui em porcentagem só para você poder entender, tá? É 25 só, 25, ou seja, que é o custo de capital, vezes 30%, 0,3. Aí ele transformou em decimal aqui, ó, transforma só essa parte aqui, tá? 30%. Quando eu transformei em decimal, eu vou ter o quê? 25 vezes 0,3, eu tenho 7,5. 20 vezes, na calculadora bota só 20, não bota por cento não, 20 vezes 0,50, eu vou ter 10%. 16 vezes 0,20, eu vou ter 3,2. Então, meu custo médio de capital é o que? 7 mais 10 mais 3, 20,70, tá? Esse é o custo médio de capital, aplicou naquela formulazinha. Da onde veio essa fórmula? Essa fórmula é essa aqui, ó. Tá? É a somatória, é a soma dessa multiplicação. Então, olha só, a soma dessa multiplicação soma com essa multiplicação, que soma com essa multiplicação, tá? Então, fechou aí onde que é a fórmula. Tem como fazer em valores absolutos, sem ser em porcentagem? Tem. Vamos entender aqui. Cada capital ordinário, preferencial e financiamentos tinha o seu valor, que deu 1 milhão no total. Então, 300 mil vezes 25%, da onde veio os 25%? Ó, daqui, ó, custo após o imposto de renda, 25%. Então, 300 mil vezes 25%, 75 mil. 500 mil vezes 20%, 100 mil. 200 mil vezes 16%, 32 mil. Ou seja, se eu somar 75 com 100 com 32, 207 mil que eu tenho que pagar por esse dinheiro estar na minha empresa, tá bom? Então é o seguinte, quanto que eu tenho de patrimônio aqui? 1 milhão de recursos, né? Então são 207 mil dividido por 1 milhão. Eu chego nos mesmos 20,70, tá? Os mesmos 20,70 de quê? Desse slide anterior, ó. Tá? Os mesmos 20,70. Então eu cheguei aqui, fechou perfeito, né? Acabou, morreu. Vamos para um outro ponto que pode ser levado em consideração. Esse ponto aqui, ó, ponderações de valor de mercado. Então, e quando eu falo que antes, vou voltar aqui, ó, antes era R$ 1 por ação, tá? Que nós fizemos R$ 1 por ação. Cada ação vale R$ 1. E quando eu avalio em questão de mercado, eu tenho que R$ 1,50 por ação, tá? Então, se eu tenho R$ 1,50 por ação, eu vou multiplicar vezes 300 ações, cheguei em 450. R$ 1,20 por ação vezes 500 ações, 600. Os 200 mil de financiamento não mexe com isso, porque eu não financio por ações, eu financio um capital, ou um empréstimo, enfim. E aí eu chego nesse valor aí de 1,250. Então meu patrimônio é mais caro um pouquinho, mais alto um pouquinho. E com isso eu tenho as mesmas porcentagens. Como é que você fez isso? 450 dividido por 1,250, cheguei 0,36 vezes 100, 36%, né? Então, ou seja, total, somei 100%. O custo de remuneração continua os mesmos daquela tabelinha passada que nós vimos, tá bom? Então é o seguinte, o que entra aqui agora? Os 25 vezes 0,36. Quando eu vou somando a multiplicação, tudo direitinho, eu chego em 21,16. Por que o meu custo de capital médio ponderado aumentou? Porque esses dois aqui, ó, que possuíam maiores custos, eles aumentaram a participação dele. Aumentou em relação aqui, professor, olha a última tabela. Aqui era 30% e 50%, né? Esse de 30 foi para quanto? 36, aumentou 6%. Olha, aqui era 25%. Então, o custo aqui não é dos mais baixos, é dos mais altos. Aqui que era 50, caiu para 48, olha. Para 48. Então, olha só, mas mesmo assim é 20%. Agora, o que era 20% a 16% de taxa, né, ao ano, ele foi para quanto? 16. Então fez com que o meu subisse aí 0,5, 0,4 aproximadamente, tá? O meu custo médio de capital ponderado em relação de 20,7 para 21,16, alguma coisa assim, tá? Então teve esse aumento. Exercício básico para poder fazer. O que é o exercício básico? Olha, pegar os valores, somar, achar aquela proporção e depois aplicar a fórmula aqui, tá? Tanto por porcentagem quanto por
valores absolutos, tá? Fazer pelos dois valores, ó. Os dois valores são esses aqui, ó. Esse aqui, que eu jogo os valores todos e acho aqui, e fazer por porcentagem colocando na fórmula, tá bom? Fez esses dois, morreu. Esse aqui é um pouquinho diferente. Olha, antes eu falei para vocês de capital ordinário e capital preferencial, ou seja, mercado de ações, né? Aqui eu só tenho capital próprio. Ah, mas como que faz? Olha, só tem um a menos, tá? Faz igualzinho do mesmo jeito. Olha, 900 com 400 dá 1.300. 1.300, 900 dividido por 1.300, você vai achar a porcentagem. 400 por 1.300, acha a porcentagem. E na fórmula, eu não tenho 3, faz só com 2, tá? Por isso que a fórmula ela é um somatório. Olha aqui, ó, ela é um somatório da quantidade de vezes que você vai multiplicar. Então esse aqui, ó, tá multiplicando só 2, esse com esse e esse com esse. E fechou e morreu. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, bom exercício para vocês.